E eu olho, às vezes, meninos bons jogando, e eu falo assim, mano, se eu tivesse nesse servidor, eu estaria acabando com essa partida. Parem. O sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora temos o K-Drop. Uou! Boa! K-Drop. Skin caro é mais simples do que pensas. Gal, quem é o Pelé do CS de todos os tempos? Cara, tem um menino, tem alguns jogadores, é porque tem as versões do jogo. Tem um sueco que ele tem até fisicamente, né, porque ele também é preto e tal, que é o Spawn. O Spawn, ele é um jogador que, na minha geração, assim, que vão imaginar que a geração dos anos 70, como se fosse futebol do começo, anos 50, por aí vai, assim, de começar os campeonatos, as Copas, ele é um jogador que, cara, ele fazia coisas à frente do tempo dele. E isso é uma dúvida que eu tenho, assim, porque hoje, né? Hoje você tem outros jogadores, que é um CS mais moderno, então você tem outros jogadores, tem o Fallen aqui do Brasil, que tá jogando na Liquid, que é um mito, tem o Coldzera, tem o Riton, que é das antigas, tem o Kogu, acho que tem muitos ídolos, né? Mas uma coisa que eu acho que é até uma pergunta, assim, que você conviveu, a gente conviveu cada um dentro da sua, né, do seu segmento com campeões mundiais. E você sente, porque tem uma brincadeira do chat, e é uma brincadeira de hoje, que é assim, os caras falam, pô, Gal, mas você ficou em 7º do mundo, você foi campeão mundial porque você jogava contra carteiro, você jogava contra leiteiro, você jogava contra porteiro, você jogava com... Sabe? E no futebol tem essa mesma comparação. E eu falo assim, cara, é muito doido, porque você não está jogando contra carteiro, você está jogando contra os melhores jogadores que sonhavam com aquilo naquela época. Naquele momento, né? E é muito difícil você ser o melhor, independente da época. E no futebol, como é que você encara isso, assim? Porque eu olho o futebol, os gols, você falou do gol do Zico, aí eu olho essas televisões aqui do Museu do Futebol e falo assim, cara, esse pra mim é o futebol. É muito difícil pra mim comparar gerações. O futebol ele vem evoluindo de uma maneira assim, não diria rápida, mas vem evoluindo bem. Mas eu acho que o Pelé, que já era um jogador moderno nos anos 60, né? 58, já fazia coisas incríveis com 17 anos. Mas eu acho muito difícil você encontrar critérios para você comparar essas gerações. O futebol ele é muito mais rápido hoje em dia. A evolução na parte física foi brutal, assim, foi muito grande a evolução. A sua lesão hoje teria sido tratada de forma diferente, às vezes? Talvez eu não tivesse tido a lesão se eu tivesse treinado da maneira correta, porque durante muitos anos também eu tive uma briga grande com preparadores físicos e médicos, porque eu, sem um estudo científico sobre educação física, eu não gostava de fazer corridas de longa distância, então eu gostava de correr rápido. E eu era muito rápido, eu sempre fui muito rápido. Desde pequeno eu fazia gincanas em Bento Ribeiro, então eu ganhava todas as gincanas de velocidade. Então sempre tinha muito... uma vez por semana, a gente correr 10 quilômetros em BH, no Cruzeiro. E eu não entendia porque eu tinha que fazer aquilo. E aquilo me doía muito. Era um sofrimento para mim muito grande. Eu preferia fazer 50 tiros de 10 metros, 20 metros, que eu ia ter muito mais benefício. Então, eu atribuo as minhas lesões à maneira errada que eu treinei durante muitos anos, não a carreira toda. Mas os primeiros 10 anos da minha carreira, eu acho que os treinamentos, eles eram de forma grupal. Não tinha individualizado nada. Não nada. Tinha um treinamento individualizado para você buscar melhorar suas características de velocidade, ou se você é um meio-campo que você tem que correr muito, aí sim você tem que fazer um treinamento de de longa distância, correr
vários quilômetros, para você ter uma continuidade grande. Mas durante muitos anos eu tive essas brigas e sem saber, eu tinha razão, mas não sabia Você não sabia nem argumentar, às vezes, né? sobre isso. Mas a velocidade que o futebol é hoje, eu acho, o que me chama muita atenção no Pelé é que ele era rápido na geração dele. Mas você tem vontade, assim, às vezes você olha... Que eu olho. Por exemplo, às vezes eu tô assistindo uma partida, tô transmitindo uma partida, daqui a pouco vai ter Major e tal, tá acontecendo já, né? Por exemplo, sempre tem os campeonatos mundiais, e eu olho, às vezes, meninos bons jogando, e eu falo assim, mano, se eu tivesse nesse servidor, eu estaria acabando com essa partida. Você sente um pouco isso hoje, assim? Você olhar, às vezes, um jogo, você fala assim, nossa, como eu queria estar ali. Não, muitas vezes. Muitas situações de jogo, tipo... cara a cara com o goleiro, quando eu vejo alguém errar um cara a cara com o goleiro... Você fica maluco, aquilo assim. é uma facada no meu peito, né? Era o melhor momento que eu achava... aquela situação, para mim, era 1x1 mais tranquilo. O goleiro sempre decidia por mim, então eu nunca fiquei nervoso na frente do goleiro. E não entendo, hoje em dia, ainda os atacantes ficarem, né, nervosos na frente do goleiro, porque é uma situação... São situações que não mudam com o tempo, né? Exato. Uma falta, o jeito de bater na bola, o jeito de cobrar um escanteio. Às vezes eu falo assim, cara, eu tô assistindo uma partida que o jogador tá com dificuldade de bater um escanteio na área. E, tipo, como é que você vai me falar que o futebol hoje ele é mais moderno? Eu falo assim, às vezes, tipo, o cara não... Você tem... Às vezes, um campeonato inteiro que eu tô assistindo, eu falo, você não tem um batedor de falta, cara. Lá no Valladolid, no primeiro ano como presidente do clube, um dos primeiros jogos em casa, a gente ganhou de 2-1, mas poderia ter sido muito mais fácil, poderia ter sido 3 ou 4. E teve um lance que um jogador, Queco, ele teve um x1 contra o goleiro e se precipitou. Né, 3 metros antes de distância do goleiro, ele chutou em cima do goleiro, e aí acabou o jogo, eu fui lá no vestiário, fui conversar, tal, parabéns pela vitória, todo mundo, tal, e chegou na vez dele, eu conversei com ele, falei, pô, você sabe que eu fiz muitos gols driblando o goleiro, ou dando de tudo que você nem imagina, tapa né? do lado, mas sempre com tranquilidade, até porque você está dentro da área, a área te protege. Porque o zagueiro não pode chegar fazendo falta, que vai ser pênalti, possivelmente com expulsão. Então a área sempre vai proteger o atacante. Ali você não precisa se afobar, porque qualquer movimento que você faça, o goleiro vai reagir. Então, se você fingir que vai fazer qualquer coisinha, ele vai te mostrar um caminho para você tomar a tua decisão mais tranquilo. Aí eu expliquei isso muito tranquilidade, na humildade, e ele simplesmente virou para mim e falou, pra você era fácil, você era o fenômeno. Aí eu, vou ter que buscar um outro tipo de approach. Nossa, é duro isso, pra né? explicar isso, né? Que pra mim era tão fácil isso. E continua sendo, é uma questão de treino também, né? Porque eu treinava muito esse tipo de situação. E aí eu percebi que realmente, então, como é que eu vou explicar isso, né? De uma maneira simples para que o cara entenda que, não é só porque eu era o fenômeno e fazia as coisas bem. Eu treinei muito aquilo também. Existe um método. Você é um atleta, o goleiro é mais lento. Se você der um tapa no fundo, o goleiro não vai te alcançar, que nem um zagueiro poderia alcançar. Ele tá contra você, né? Não tá na mesma direção. É tudo treinado, então... E aí eu percebi que o approach realmente tinha que ser diferente, né? Mas acredito muito no treinamento e nessas situações também. Mas eu continuo achando que é muito difícil você comparar gerações. No futebol é muito difícil, porque os critérios nunca vão ser iguais. O gramado não era igual o que era hoje. A bola não é igual. A chuteira, o uniforme, né? Mais leve. Estratégia.